uma torre de vidro sob o sol forte. Centenas de funcionários digitam concentrados nos teclados em seu interior. Estamos no coração do Vale do Silício, na sede de um império invisível, mas que controla tudo o que vemos. Cada cartaz, cada anúncio, cada vídeo do YouTube, tudo passa pelo software deles. Na fachada, um simples logo vermelho e branco da Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere e InDesign. Durante 40 anos, eles mantiveram o mundo criativo em suas mãos. Mas o que ninguém vê é o que está sendo preparado nos bastidores. Nos Estados Unidos, clientes processam a Adobe dizendo que ela nos prende em assinaturas impossíveis de cancelar. Nos fóruns, criadores se revoltam. A inteligência artificial rouba suas imagens e os substitui. E pior ainda, concorrentes que pensávamos estar mortos estão voltando para esmagá-los. Figma, DaVinci Affinity, uma revolução está em andamento. E, pela primeira vez em décadas, Adobe 30, o modelo de negócios da empresa, que parecia intocável, tornou-se sua própria armadilha. Mas então, como um império tão poderoso, tão lucrativo, acabou se afastando dos próprios criadores? Por que a comunidade que o venerava hoje está em aberta revolta? Fala galera Mindset, espero que vocês estejam bem. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante e dramática da queda da Adobe. Uma verdadeira lição sobre as armadilhas do monopólio, a arrogância do sucesso e a revolta dos usuários. Também veremos por que a verdadeira ameaça à Adobe não vem de seus rivais, mas do seu próprio modelo de negócios. Para concluir, relembre as lições de negócios essenciais para sua jornada empreendedora. E vamos começar agora. Dois engenheiros batem a porta e Xerox PARC. Eles não estão bravos, apenas frustrados. Frustrados porque ninguém leva suas invenções a sério. Uma linguagem matemática capaz de descrever qualquer imagem impressa com uma precisão revolucionária. A Xerox, Palo Alto Research Center, é um lendário laboratório de pesquisa criado pela Xerox nos anos 70, situado em Palo Alto, Califórnia. Local onde as mentes mais brilhantes criam o futuro. Lá foram criados o computador pessoal, o mouse, a interface gráfica e o Ethernet. Tecnologias que a Xerox nunca soube aproveitar, mas que Steve Jobs, por sua vez, veio buscar para construir o primeiro Macintosh. É lá que John Warnock e Charles Geschke trabalham. Sua ideia é uma linguagem de descrição de página. Um elo perdido entre a tela e a impressora, o que permitiria, pela primeira vez, imprimir exatamente o que se vê na tela, pixel por pixel, ponto por ponto. Porém, na Xerox, como frequentemente ocorre, ninguém crê nisso. Então Warnock e Guest tomam uma decisão radical. Eles deixam a Xerox, abrem sua própria empresa e a chamam de Adobe. 2 anos depois, eles lançam o PostScript, um código que vai redefinir a indústria editorial mundial. É um terremoto. Pode parecer loucura hoje em dia, mas antes disso, imprimir um documento era um inferno. As fontes sumiam, as imagens travavam, o resultado mudava. PostScript padronizará a impressão de qualidade em cada máquina. Uma linguagem e gramática únicas globalmente. Mas há um problema. Eles têm o produto, eles têm o código, mas ainda não têm a alavanca. Em 1984, Adobe não é nada. Alguns escritórios, 2 fundadores e uma ideia brilhante, mas sem meios de divulgação, até que um homem se envolve. Cabelos médios, gola rolê preta. Steve Jobs descobre o PostScript, entende instantaneamente e na sua cabeça o quebra-cabeça se encaixa. Um computador pessoal, uma impressora a laser e o motor da Adobe para ligar os dois. É uma bomba. Jobs integra o PostScript nas impressoras da Apple. Ele até financia a Adobe. Sem saber, ele desencadeia a revolução da edição digital pessoal. Graças à Adobe, qualquer designer gráfico pode trabalhar em casa, criar uma revista inteira e imprimi-la com qualidade profissional. E isso, nos anos 80, é uma revolução. Como se hoje você pudesse filmar um longa com seu iPhone e exibi-lo em IMAX sem passar por Hollywood. A Adobe explode, depois chega o Illustrator em 1987 e principalmente em 1988. Um golpe de gênio. Inicialmente,
o Photoshop não pertencia à Adobe, sendo apenas uma ferramenta. Os irmãos Thomas e John Knoll criaram um software revolucionário de edição de fotos. A Adobe vê o potencial e compra os direitos de distribuição. Após 2 anos, o Photoshop 1.0 é lançado oficialmente pela Adobe. A partir daí, a Adobe se torna a base da criação visual mundial, estando presente em toda parte nos anos 90. Você quer fazer um panfleto? Photoshop, um logotipo, Illustrator, um currículo, InDesign, um vídeo, Premiere Pro, claro. E tudo isso você compra uma vez por cerca de $800 e usa por 5 a 10 anos. Alguns pirateiam, outros poupam, mas todos sabem, Adobe é referência. Acima de tudo, o contrato social é claro. Você paga, possui e trabalha com suas ferramentas no seu computador, sem conta online ou controle remoto. Você cria e pronto. No fim dos anos 2000, surge um problema. Os mercados estão saturados, os softwares são bons e estáveis demais, e os clientes não atualizam mais. E principalmente, a pirataria explode. Um Photoshop craqueado é baixado em 3 minutos em qualquer site russo. E aí, na Adobe, uma ideia começa a surgir. E se a gente não vendesse mais produtos, mais assinaturas? Não só para combater a pirataria, não só para suavizar a receita, mas para mudar completamente a relação com o cliente. É aí que tudo vai mudar. A Adobe anuncia algo que parece trivial no momento. O Photoshop CS6 será o último software vendido em compra única. Depois disso, tudo passará pela nuvem, não só os arquivos, mas as próprias licenças. Para usar seus softwares, agora é preciso pagar mensalmente. A Adobe anuncia isso como uma evolução natural. Com o Creative Cloud, você sempre terá a versão mais atual. Eles eliminam as grandes compras de $1.000, facilitando a sua vida. Mas por trás desse discurso tranquilizador, há uma transformação radical do modelo. Antes, você pagava uma vez, trabalhava offline, podia manter sua versão pelo tempo que quisesse. Agora, se parar de pagar, perde tudo. Sem mais Photoshop, sem arquivos compatíveis, sem acesso, você não compra mais um produto, você aluga, é a entrada no ecossistema da Adobe. E para a maioria dos criativos, designers gráficos, videomakers, é uma armadilha. Porque todos os seus arquivos estão em Photoshop Document Adobe, Illustrator, InD, formatos proprietários fechados. Você está preso, quer sair? Perde 10 anos de arquivos. Quer trabalhar em outro lugar? Tem que aprender outras ferramentas. Nos negócios, isso é chamado de custo de mudança. Um custo de saída tão alto que os clientes ficam mesmo contra a vontade. E a Adobe não para por aí. Os preços sobem discreta e regularmente. $1 a mais aqui, 2 ali. Até chegar, às vezes, a 60 a 90 euros por mês por um só, Creative Freelance. Em 2024, uma petição contra o Adobe Creative Cloud alcançou mais de 120 mil assinaturas em 48 horas. Os motivos: preços abusivos, promessas não cumpridas de atualização e, principalmente, a impossibilidade de sair do sistema sem perder tudo. Mas a Adobe não liga, porque eles conseguiram onde tantos outros falharam. Eles transformaram um produto em dependência. Todos os meses, milhões de usuários pagam. Não porque gostam, mas porque não têm escolha. O resultado é que a Adobe bate todos os seus recordes. Em 2010, um pouco mais de $3 bilhões de faturamento. Em 2024, mais de 19 bilhões. E principalmente, margens líquidas de mais de 30%. No entanto, esse triunfo econômico oculta uma realidade mais obscura. Quanto mais a Adobe ganha, mais a raiva cresce. E não é uma startup que vai preocupá-la. É uma rebelião coletiva, dezenas de milhares de criativos, agências, freelancers que vão tentar retomar o poder. Uma pequena editora independente lança um software desconhecido do grande público, Affinity Designer.
Sem assinatura, sem nuvem, apenas um software simples, poderoso, por menos de 70 euros. Pagamento único. E ele não está sozinho. No design, o Figma começa a se espalhar nas escolas de design de produto. No vídeo, DaVinci Resolve supera o Adobe Premiere nos estúdios independentes. Na fotografia, Affinity Photo está se tornando a alternativa preferida ao Photoshop. E principalmente entre os jovens criadores, uma pergunta começa a surgir. Por que continuar pagando R$ 60 por mês por um software que a gente nem gosta mais de usar? É nesse momento que a Adobe começa a se preocupar, pois dessa vez não são grandes empresas que estão atacando-os. É o básico. Os criadores, os independentes, as comunidades do Reddit e principalmente as escolas. Em 2018, uma pesquisa da X Coletiva, um dos maiores meios de comunicação especializados do mundo, revela que os designers de produto preferem o Figma ao ADOP. Para os atentos, é o início do fim. Por quê? Porque o Figma é gratuito, acessível de qualquer navegador e, principalmente, colaborativo em tempo real. Um Google Docs do design. Enquanto a Adobe continua vendendo licenças por 600 euros por ano, o Figma quebra tudo o que eles tinham bloqueado. Sem necessidade de instalação, Mac Pro potente ou pagamento mensal de 50 euros para testar. Como resultado, os jovens criadores estão migrando. Em 2020, Figma já está avaliado em mais de 2 bilhões de dólares. E a Adobe entende que talvez tenha deixado escapar uma geração inteira. É um pesadelo. Porém, ao invés de inovar, a Adobe optou pela única solução que ainda conhece. Eles pegam um talão de cheques. Em setembro de 2022, a Adobe anunciou a compra da Figma por 20 bilhões de dólares, em dinheiro mais ações, uma quantia absurda, 20 vezes o faturamento da Figma. A Adobe estipulou um preço absurdo por entrar em pânico. Ela não tinha mais margem de manobra. Ela precisava conter a hemorragia antes que as grandes empresas de tecnologia migrassem de vez para o Figma. Mas essa jogada vai se voltar contra eles. Os reguladores americanos, britânicos e europeus bloqueiam o acordo. Grande demais, monopolista demais, a aquisição é finalmente abandonada em 2023 e a Adobe acaba humilhada. Sem Figma, sem alternativa e uma admissão de fraqueza histórica. O pior é que essa tentativa de aquisição alertou a todos. Os criadores entendem que seu poder é real. Os concorrentes levantam fundos, as alternativas gratuitas explodem. E nas sombras, uma nova revolução começa a ameaçar toda a estrutura. Uma revolução que a Adobe não pode comprar. Uma revolução sobre a qual a Adobe não tem controle, a inteligência artificial. E o que vai acontecer em seguida vai abalar profundamente todo o modelo deles. E-mail interno vaza no Twitter. Em uma frase, tudo explode. A Adobe treina sua inteligência artificial com imagens provenientes do Creative Cloud. É um choque. Para milhares de artistas, isso é a pior traição. Porque o que isso significa é simples. As obras que você criou com o Photoshop, com o Illustrator, aquelas nas quais você passou horas aperfeiçoando, talvez agora estejam sendo usadas para treinar a inteligência artificial que vai te substituir sem te informar, sem te remunerar, sem nem mesmo te agradecer. E essa inteligência artificial, ela tem um nome, Firefly. No começo, o Firefly impressiona. Geração de imagens a partir de textos, ferramentas mágicas, retoques, recorte automático. E, o mais irônico, é mais rápido, mais fluido do que a maioria dos usuários humanos. A Adobe integra em tudo, Photoshop, Illustrator Express, até mesmo o Premiere. O futuro da criação está aqui, mas o que o Firefly também desencadeia é uma guerra. Nos bastidores, o desprezo está aumentando. Ilustradores freelancers, designers gráficos de agências, fotógrafos de banco de imagens, todos estão vendo sua renda desabar. Por que pagar para um humano, quando uma inteligência artificial integrada ao Photoshop pode criar uma imagem, um cartaz, um logotipo em 3 segundos? E a ironia se torna insuportável.
As ferramentas que os criadores pagam agora estão sendo usadas contra eles. E isso é o tapa final para uma empresa que dizia estar a serviço dos artistas. Além disso, Firefly não está sozinho. Do outro lado, Midjourney domina o mercado. Dali avança Convalesce. Magic Design Runway superou o Adobe Premiere em vídeo ontem. Mesmo onde a Adobe pensava dominar, está sendo alcançada. Pior ainda, está sendo ultrapassada por empresas 10 vezes menores, mais rápidas, mais ousadas e muito mais apreciadas. E isso não é tudo. Em 2024, a mídia descobre que Firefly é treinado em massa com conteúdo do Adobe Stock. Imagens enviadas por fotógrafos, ilustradores, designers gráficos que não foram claramente informados. Alguns descobrem que suas imagens são reutilizadas e remixadas pela inteligência artificial da Adobe sem poder bloquear isso. O descontentamento vira raiva, a raiva vira um chamado ao boicote. E nos fóruns criativos, uma frase se repete sem parar. A Adobe traiu aqueles que a fizeram crescer. A inteligência artificial, que poderia ter sido a redenção, está se tornando a arma do suicídio criativo. E isso não é uma metáfora, porque o que vai acontecer em 2025 vai rebaixar ainda mais a Adobe. Um degrau que, desta vez, será contado em bilhões de dólares perdidos. Lembra da tentativa fracassada de aquisição da Figma? Pois bem, a Adobe terá que pagar uma multa de rescisão de $1 bilhão. Os criadores estão se organizando e o Canva está virando um espelho para equipes pequenas. O Notion se impõe como o Google Docs da criatividade, o DaVinci domina entre os estúdios independentes e o Figma continua gratuito, colaborativo e adorado. E entre os jovens designers, uma nova palavra está se espalhando: desadobeizado. Basicamente, significa eliminar a Adobe, sistematicamente. Como resultado, os processos judiciais se acumulam e pela primeira vez em 20 anos, o modelo da Adobe já não faz mais sonhar. Uma geração inteira de artistas, designers e editores não quer mais essa prisão. Creative Cloud, eles querem ferramentas mais livres, mais abertas, mais humanas. E a Adobe, em vez de ouvi-los, preferiu vigiá-los, prendê-los, substituí-los. E, como prometido, aqui estão 2 lições de mentalidade empresarial que podemos tirar dessa queda silenciosa. A primeira lição é nunca desprezar aqueles que te ajudaram a construir quem você é. A Adobe deve seu império aos criadores, mas ao prendê-los em assinaturas cada vez mais caras, explorando seus dados e desenvolvendo IAs para substituí-los. Eles traíram sua própria base, e a base sempre acaba se rebelando quando se sente traída. A segunda lição é que controlar demais é perder o controle. A Adobe tentou fechar seu ecossistema para controlar tudo, mas isso a enfraqueceu. A inovação, hoje, vem da abertura, da adaptabilidade das comunidades. E você, acha que a Adobe ainda pode se reinventar? Ou o futuro já pertence às IAs e às ferramentas alternativas? E que a Adobe vai acabar como o Snapchat? Uma empresa que revolucionou seu setor? Antes de gradualmente ter suas ideias copiadas pelos concorrentes que acabam aplicando-as melhor do que ela, como mostrado no vídeo em exibição.